Lições valiosas, importantíssimas, nós encontramos na história de José do Egito, que como é mais conhecido nos tempos de hoje, que a Bíblia apresenta como José, o filho de Jacó. José, sabemos da história dele, ela é bastante conhecida. Ele se tornou governador. Mas o ensinamento, a lição que fica oculta nessa história, que pra gente, que às vezes fica bastante oculta, é extraordinária. Vamos conhecer essa história e o que aprendemos com ela, que é muito, muito, muito importante mesmo. Como já sabemos, mas para quem não sabe da história, José foi vendido pelos seus irmãos por causa dos seus sonhos. Foi vendido. Primeiro eles queriam matar José, mas depois resolveram vender como escravo para o Egito. E José passou por muitos apuros. Foi acusado de tentar estuprar uma mulher, que seria sua patroa. Ele era escravo, mas dali foi preso, onde passou muitos anos na cadeia. E por causa que o rei precisava que alguém interpretasse sonho, e ele tinha o dom, ele foi solto e Deus lhe abençoou, ele se tornou, foi governador de todo o Egito. E, como sabemos, depois ele perdoou seus irmãos. Mas como aprendemos algo assim? Então vamos mais detalhes. Precisamos de aprender uma coisa já. Deus, ele não, ele não impede que você tenha problema. Ele não impede que o mal venha. Mas ele te dá sabedoria e força para você vencer. E você chegará aonde tem que chegar. E ninguém pode impedir. Mesmo que o mal ataque você o quanto for, você chegará lá. Deus o sustentará. Como eu falei e como conhecemos na Bíblia, Deus não impede que o mal lhe ataque. Mas ele te dá forças o suficiente. Está escrito assim. Que Deus não dá uma carga para você carregar além do que você pode. Mas se caso acontecer isso, Deus lhe dá força, lhe dá o escape. Ou podemos dizer também que Deus lhe dá força para você vencer. Pois bem, então quando tudo aconteceu, que os filhos de José, os irmãos de José, perdão, os irmãos de José intentaram contra José com inveja e com ciúmes, por ser o filho mais amado, aqui está uma lição importantíssima que aprendemos. José era o filho que o mais amado pelo pai. E os irmãos não gostavam dessa ideia. Já aprenda uma coisa. Se você acredita, isso vale em todos os sentidos da palavra, mas vamos supor, irmão carnal, que seu pai ou sua mãe ama mais alguém, um dos seus irmãos, então faça o mesmo. Também ame a esse. Ajude-o. Não seja contra. Pelo contrário, minha mãe ama muito o meu irmão, mais do que a mim. Em vez de você ficar se doendo de inveja, fique alegre com isso e cuide bem dele. Se você não cuidava tão bem do seu irmão, agora você tem motivo para cuidar melhor ainda. É isso aí. É assim que Deus trabalha. Se você acredita que alguém é abençoado por Deus, ame ele mais ainda. Porque assim Deus vê que você é uma boa pessoa e está do seu lado. Da mesma maneira, um pai ou uma mãe. Se a mãe ama tanto um filho, vamos supor, um filho mais novo e você sendo um dos mais velhos, você cuide bem dele, para que assim traga orgulho para o seu pai e a sua mãe. E acredite, não fique preocupado se seu pai e sua mãe lhe amam muito. Fique tranquilo. Não tenha inveja. Você é tão importante quanto ele, tanto para sua mãe quanto para seu pai, e para Deus ainda mais. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos, entre várias. Como entendemos isso? Não é só na história de José, não. Nós estamos tendo ela como referência, mas tem muitas histórias, muitos ensinamentos assim, que nos faz compreender dessa maneira. Quando José do Egito quando José
era o governador, na época da grande seca, da grande fome, da fome que assolava todo mundo, os irmãos de José vieram lá e José então provou os irmãos e demonstrou com que se o seu irmão mais novo, que no caso era Benjamin, que era o que morava com o pai, era o mais novo, José seria, não era o mais novo, era antes do mais novo, era o penúltimo. Então ele demonstrou ali que não, se o pai ama muito o filho, então cuide bem dele, pro seu pai. Seu pai ama muito ele, quer muito bem ele, então faça de tudo por aquele irmão, para que assim o seu pai fique contente. E acredite, ele vai ficar feliz com você também, por você cuidar do seu irmão. Então, essa é uma lição que aprendemos. A outra coisa, José, presta atenção, fidelidade a Deus. José, ele passou por todas essas lutas, essas injustiças, e ele sempre foi fiel a Deus. Ele tinha o dom de Deus e nunca o perdeu, porque ele sempre foi fiel, ele nunca abandonou. Então, nós aprendemos uma grande lição aqui. Ser fiel e nós chegará aonde Deus quer que nós chegue. Aonde nós quer chegar, se for da vontade de Deus, nós chegaremos. No caso de José, José nem tinha ambição de ser um governador tão importante. No entanto, ele tinha o dom de administrar. Então, isso também traz uma dica muito boa. Você compreende onde você quer chegar de acordo com aquilo que você é bom para fazer. Se você é bom em algo, vamos supor que você seja um obreiro, você é bom em pregar a palavra de Deus, você é bom em administrar, ou você é bom em evangelizar, saiba que naquilo que você faz bem é naquilo que Deus quer você. Você não precisa adivinhar como algumas pessoas falam. Não, você não precisa adivinhar. Isso Deus te mostra através daquilo que você é bom fazer. É isso que Deus quer que você faça. Deus não é uma pessoa incoerente. Deus é alguém coerente. Ele não faz as coisas... não é como alguém egoísta. Não, você vai fazer isso. Não, Deus já preparou você para algo. Então, se você é bom em algo, já aprenda que foi Deus que preparou você para aquilo. Então, é aquilo que Deus quer que você faça. José era ótimo em administrar. E ele tinha os dons de Deus. Tinha o dom de interpretar sonhos. Esse dom era bem comum no meio do povo de Deus. Tanto é que quando José sonhava, os seus irmãos, o seu pai já sabiam o que significava. E José também. Então, esse dom era um dom que todos eles parece que tinham. O de interpretar os sonhos. Eles conheciam o significado dos sonhos. E José sabia onde ia chegar. E ele era, só que não é apenas por causa dos sonhos, porque ele era bom nisso. Tanto é que quando ele chegou lá como escravo, ele trabalhou na casa de Potifar logo viu que ele era ótimo em administração e deu a casa inteira para ele cuidar, de administrar tudo que tinha na sua casa. E depois que ele foi para a cadeia, do mesmo jeito, por ele ter o dom, Deus abria portas. E da cadeia de prisioneiro ele passou a ser carcereiro, porque ele era bom em administrar tudo. Não foi à toa que ele chegou aonde chegou. Mas isso porque era a vontade de Deus e era o dom dele. Então, se você é uma mulher fiel a Deus e é bom em algo, persevere, seja fiel. Deus vai colocar você aonde você quer chegar, onde o seu dom lhe leva. Você precisa perseverar, sofra as injustiças. Fique tranquilo que a gente precisa de ser provado. Todo o caminho que leva a um lugar, a uma definição boa, vamos dizer assim, todo o caminho ele vai ter espinho. Não adianta você não vai andar em caminhos bons, largos. Afinal de contas, a porta é estreita, não é? O caminho é estreito. Então, essa é uma grande lição que nós aprendemos. Ser fiel e já saber, você já conhecer onde você vai chegar. E Deus levará você sendo fiel. Tá bom? A outra lição que nós aprendemos muito é quando os irmãos chegou lá,
que José primeiro testou eles, mas José chegava a chorar escondido. Mas ele teve que testar os irmãos. Ele o perdoou todos. Ele amava. Quando Jesus falou amai os vossos inimigos, os irmãos de José era praticamente inimigo dele. Mas ele os queria bem. E provavelmente ele abraçou e talvez até choraram junto. Ali os irmãos dele já estavam arrependidos. Isso foi demonstrado quando José fez os testes. E um dos testes dele foi assim, não, você testou sobre a sua honestidade. Você lê a história lá de José, você vai ver. Ele foi testado para ver se era honesto mesmo. Foi testado se eles tinham se arrependido quando mandou eles embora, ficou com um dos irmãos preso e mandou trazer outro, eles trouxeram. Então, ali foi uma grande lição. Ali melhor dizendo, eles passaram por um grande teste e também nos traz uma grande lição. Você não deve ser ingênuo, deve sim primeiro testar as coisas para ver se não necessariamente você tem que provar ninguém ou tentar as pessoas, né? Mas bem, então nessa história de José nós aprendemos muitas coisas. Que quando você tem um caminho a trilhar, você vai chegar lá. Tudo o que precisamos é perseverar e sofrer as injustiças, e a justiça vai vir. Você só precisa esperar, como chegou para José, tá bom? Nós temos muito mais para aprender com essa história, mas basicamente nós já aprendemos o básico, algo que fica oculto. Então, se você prestar bem atenção na história, você aprende muito sobre ela. Não só isso, mas muito mais coisas, tá bom? Então, se você acredita que esse conteúdo é útil, compartilhe e se inscreva. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo que traz o significado das histórias, dos ensinamentos com mais clareza, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?